bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Nossa, grande! Quem se ama? Olha, Pode. amados, boa noite e a paz do Senhor para aqueles que são salvos. Estamos começando mais um culto de evangelização e divisão da igreja, de avivamento. E queremos convidar vocês a se desligarem das coisas do mundo e nos prepararmos para adorarmos o nosso Deus. É somente uma hora, é das 7 às 8, então nós temos tanto tempo para fazer o que não convém, mas para cultuar a Deus nós temos apenas uma hora. Então nós vamos, nesta hora, orar a Deus, preparar-nos para o culto que vamos celebrar. Pai querido, nós te louvamos, nosso Deus. Tu és o grande Hosana das eternas alturas do universo, de onde contemplas todas as coisas, tudo está diante dos teus olhos, nada se oculta diante de ti, meu Pai. E por isso nós te louvamos, glorificamos o teu nome e pedimos, Senhor Deus, pelos enfermos do mundo, pelos enfermos da terra. Pedimos que tu, que és maravilhoso, que és o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Deus, olhe para nós com olhar de misericórdia, derrame sobre nós a tua bênção,
fique conosco, meu Pai, e perdoa, por misericórdia, a multidão dos nossos pecados. Precisamos muito de Ti e pedimos que Tu abençoes, recebas com alegria esse culto que vamos Te oferecer agora. Perdoe os nossos pecados, que são muitos, e olhe para os nossos familiares, onde quer que eles estejam, e os abençoe, e preparemos-nos para Te louvar, para Te bendizer, para Te glorificar. É o que nós Te pedimos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Quero comunicar também que o pastor Rogério hoje não foi possível estar aqui conosco, mas nós temos aqui a irmã Fátima Almeida, ela é tia da esposa do Rogério. Temos também a nossa amiga Conceição Maia Pinheiro, um abraço para Conceição, um abraço para Fátima. Nós também sempre temos conosco o pastor Gênesis. Nós também temos a irmã Maria do Carmo, o pastor Sérgio da Conceição, que está sempre aqui, a irmã Leni, a irmã Gessina Grande Vitória. E nós queremos mandar um abraço para esses irmãos, Leni, Gessi, irmã Luísa, e também para os pastores lá da igreja da Grande Vitória, também para o pastor da igreja de Cachoeira de Itapemirim, pastor... como é o nome do pastor? No momento eu esqueci o nome do pastor de Cachoeira. Mas nós estamos mandando um abraço para todos eles. Para o nosso amigo também Guilherme Visa, nós mandamos também um abraço para a Leia Matos, Letícia Ferreira, Josi Rocha, eu acho que José Rocha. Tem a Josi também de São Paulo, que sempre está presente conosco. Os irmãos vão me desculpar que eu não lembro de todos, que geralmente é o pastor Rogério que faz, né? O pastor Sérgio da Conceição, o pastor de Itaguaí, pastor, eu fugi o nome agora, pastor Miranda de Itaguaí. E já falei sobre o pastor Gênesis também, pastor Wesley, filho do pastor Gênesis. Nós estamos mandando a nossa saudação para este povo, né? Mandamos também um abraço para a congregação de Muqui. Que Deus abençoe a família que lá reside e todos os irmãos presentes. Agora nós vamos passar a palavra ao pastor Ferreira, que vai ler a mensagem. Amém, aleluia. Irmãos, em Romanos, Aonde? Romanos 6:23, esse Romanos 6:23 diz aqui: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vejam, meus irmãos, que este versículo, ele resume o Evangelho todo. Trata de duas atitudes a ser tomadas pelo homem, e trata dos dois destinos eternos que os homens vão enfrentar. E nós vamos primeiro tratar da parte A desse versículo, que é a respeito do pecado, não é? A Escritura nos diz que o salário do pecado é a morte. Pois bem, mas o que é o pecado? Qualquer coisa que desagrada ao Senhor é pecado. Qualquer coisa que desgoste o Senhor, qualquer coisa que entristeça o Espírito Santo, qualquer coisa que negue o Senhor Jesus, qualquer coisa assim é pecado. O salário do pecado é a morte.
há muita gente que acha que não tem pecado. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para falar sobre o pecado, essa primeira parte do versículo, que diz que o salário do pecado é a morte. Olha, irmãos, vejam bem, aquele que não é salvo por Jesus está em pecado, está perdido. E aquele que se considera melhor do que os outros, mais importante, mais rico, mais poderoso, tudo isso é pecado e nada disso glorifica a Deus. O homem que acha que ele é muito importante, mais do que os outros, ele está pecando contra Deus. O homem que acha que tem raiva do outro, porque o outro fez isso, fez aquilo, está pecando contra Deus. O Senhor Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos fazem mal, aqueles que desejam o nosso mal, aqueles que nos fizeram mal, que planejam o nosso mal. Nós devemos amar, perdoar e orar por eles. Se não fizermos isto, estamos em pecado e Deus também não perdoa o nosso, não aceita a nossa oração, não aceita aquilo que oferecermos. Tem muita gente que oferece coisas a Deus, mas não adianta oferecer. Se você não for um salvo por Cristo Jesus, não adianta oferecer nada a Deus, porque Deus rejeita qualquer oferta sua. De qualquer um. Seja do presidente ou do escravo, do faxineiro. Seja do rei ou do escravo. Seja do rico, todo-poderoso, ou do pobre que não tem nada. Para Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, todos nós somos iguais. Nascemos em pecado, vivemos em pecado, e se não fosse o Senhor Jesus, ninguém se salvaria. Quero dizer a vocês o seguinte: há milhões de salvos no céu, mas nenhum foi salvo a não ser por Jesus. Quando o primeiro homem foi criado, o plano de Deus para a salvação já estava pronto, porque Deus sabia que a humanidade ia pecar, ia cair, ia se arruinar, ia ficar em condições de não ter nem um justo para responder pelos outros. Então o que é que Deus fez? Providenciou logo o plano de salvação antes que a humanidade aparecesse. Pois bem, meus amados, hoje em dia, a mulher às vezes, porque é mais bonita do que outra, pensa que é algo mais. Diante de Deus não significa nada. O homem, o rapaz, a pessoa, às vezes muito rica, diante de Deus não tem nada. Às vezes a pessoa muito corajosa, e às vezes até se faz membro da igreja aqui na terra, mas não se fez membro da igreja no céu, porque na verdade não se considerou pecador, não confessou o seu pecado, não se arrependeu dele, e às vezes está na igreja e prega e canta e faz e acontece, dá dízimo, dá oferta e dá tudo. Agora, tudo isso pode fazer o bem aqui na terra para alguém, mas para Deus nada disso valeu nada se você não for um salvo, lavado, remido pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Só Ele pode salvar. E Ele avisou isso.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Desde Adão até o último que faleceu. Se não foi salvo por Jesus, está perdido eternamente. Se foi salvo por Jesus, está na glória para sempre e sempre e sempre e sempre. Não cairá jamais. Não há poder nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no inferno, que arranque um homem que está salvo das mãos do nosso Deus, das mãos do nosso querido Jesus. Aquele que está salvo está seguro, não cai jamais, não perde a salvação jamais. Pois bem, então, todo aquele que creu em Jesus, que se considerou pecador, se reconheceu pecador, abandonou seu pecado, arrependeu-se dele, confessou a Deus e pediu perdão, está seguro nas eternas e gloriosas mãos do nosso Hosana, nas eternas alturas, na mão do nosso Jesus, e não cairá jamais. Agora, se você guarda no coração, eu sou melhor por isso ou por aquilo, você ainda está perdido. Se você guarda no coração, eu faço bem, eu não desejo mal a ninguém, eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, então eu não tenho pecado. Está perdido. Você está perdido. Porque quem não aceita Jesus, aquele que não aceitar Jesus, aquele que não crê em Jesus como Salvador e não abraçá-lo, está perdido sem remédio. O único remédio é Jesus mesmo. Pois bem, mas damos graças a Deus porque justamente porque o homem, ele está sujeito à queda, ele está no pecado, ele nasce no pecado, já nasce morto, porque ele vai morrer. Enquanto ele é criança, pequena, ele tem um tutor, chamado Jesus. Jesus é o tutor das crianças. Ele diz, vinde a mim, os meninos, porque dos tais ao reino dos céus. Não proíbam que eles venham a mim. O reino dos céus é deles, os meninos. Mas quando eles crescem, Jesus então entrega agora a sorte a eles. Agora é com vocês. Se vocês se arrependerem do seu pecado, vocês estão salvos. Mas se vocês não abandonarem, se você achar que você é melhor do que os outros, você está perdido. Se você achar que você é mais importante, você está perdido. Se você achar que Deus considera você mais do que qualquer outro, você está perdido. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, o rei ou o escravo tem o mesmo valor. Para Deus, o presidente e o faxineiro têm o mesmo valor. Se não for salvo por Jesus, não adianta. Não adianta a religião. Eu tenho minha religião. Nenhuma religião é capaz de salvar alguém se Jesus não salvar. Não adianta. O apóstolo Pedro, ele diz, porque debaixo do sol nem um outro nome há entre os homens pelo qual possamos ser salvos. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, palavra fiel é esta e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar. Se ele não tivesse vindo, não haveria salvação para ninguém. Mas como não havia nenhum justo no mundo, Deus mandou o seu Filho
para cuidar do homem que Deus criou à sua imagem, conforme a sua semelhança. Você foi feito imagem e semelhança de Deus para adorá-lo, para crer nele, para amá-lo acima de todas as coisas que você possa imaginar. Amar a ele e ao próximo, quer dizer, e a qualquer ser humano, você amar da mesma maneira. Amar como ama a você mesmo. Viu? Se você não amar os outros como você ama a você mesmo, você está perdido. Você está perdido. Então, meus amados, veja, nós estamos tratando da parte A desse versículo, que é a palavra dizendo que o salário do pecado é a morte. Todo pecado que você tiver, o salário, o pagamento, porque você pecou, é a sua morte, é o salário, é o inferno. O salário do pecado é a morte. Pois bem, todos nós nascemos debaixo desse salário e vivemos debaixo dele até aquele momento que nos encontramos com Jesus, que Jesus nos encontra, nos lava completamente. Nós que éramos mais preto do que carvão, ficamos mais alvos do que a neve, lavados pelo sangue do Senhor. E o interessante, não só lavados, mas de agora em diante não pertencemos mais ao mundo. É interessante. Nós nascemos na vontade do sangue, da carne e do homem. E vivemos nessa condição até aquele momento que aceitamos a Jesus. Quando aceitamos a Jesus, imediatamente passamos a pertencer ao céu. Não somos mais do mundo, como Jesus não é do mundo. Somos forasteiros aqui. Somos embaixadores do céu aqui na terra, para fazer as obras do céu aqui, pregarmos o Evangelho, orarmos ao Senhor, procurarmos o caminho da santificação, o caminho da redenção, crermos em Jesus, abraçá-lo e não largá-lo mais. Isso é que temos que fazer. Enquanto não fizermos isso, estamos perdidos para sempre. Pois bem, não adianta você... não, eu não oro por fulano de tal. Não ora, você está perdido. É porque você não perdoa. Se você não perdoa, você está perdido. Você tem que perdoar aquele que lhe quer mal, aquele que quer lhe matar, aquele que quer lhe destruir. Você tem que perdoá-lo, amá-lo e orar por ele ao Senhor. Se você quer morar com Deus na glória, é assim que você tem que proceder. Isso é o pecado. Pecado, salário é a morte. Não adianta. Pecou, não teve perdão, vai para o inferno. Morreu sem a salvação de Jesus, vai para o inferno. Não perdoa, não ama, é orgulhoso, é vaidoso, considera-se muito importante, vai para o inferno. Porque o homem, a Escritura nos diz que o homem volta à terra como veio. Ele nasceu nu, quer dizer, sem nada, e sem nada ele volta. Ele pode ser dono do mundo inteiro. Ele morreu, o mundo fica aí, o mundo também é tirado, as estrelas, o sol e a lua são tiradas, não há mais lugar para eles, desaparecem, são queimados, são destruídos, e o homem vai enfrentar agora o juízo sem condições de ter uma chance. Está perdido para sempre. Então, meus queridos, o que você tem que fazer, e eu,
é agarrar-se com Jesus, confessar os pecados, arrepender-se deles, pedir perdão e aceitar o Senhor Jesus. Não adianta você ter religião. Não adianta você fazer sacrifício. Não adianta você fazer boas obras. Tudo que você fizer sem Jesus é perdido diante de Deus. Toda atitude que você tomar sem você ser um salvo é rejeitada por Deus. Seja lá o que você faça, qualquer que seja sua religião, qualquer que seja seu lugar, quem quer que seja seu pai ou sua mãe, quem quer que seja. Se você não crer em Jesus, não aceitar Jesus como Salvador, não deixar tudo por Ele, você perdeu tudo sem Ele. Agora, veja bem, o pecado faz isso. Não tem gente boa pecando, não. Não tem. Ah, fulano é uma pessoa boa, é gente boa para você. Para Deus não vale nada. Fulano é gente boa, a dona fulana é gente muito boa porque é muito importante, sabe muito e é muito bonita. Para você ela pode ser gente boa. Para Deus não vale nada. Aquele homem que é poderoso, é presidente de tal e é o homem mais rico do mundo, para você ele pode ser gente boa. Para Deus ele não vale nada. Quem valoriza o homem diante de Deus é a salvação do Senhor Jesus. É a salvação que Ele oferece. Isso é que engrandece um homem perante Deus. Uma pessoa perante Deus. É a salvação que Cristo dá. Não adianta procurar salvação de outra maneira. Não adianta fazer sacrifício, carregar uma cruz nas costas. Eu já vi alguém fazendo isso. Já vi alguém ajudando uma mulher a subir a escadaria da Penha, de joelho. Um homem segurando no braço do lado, outro homem segurando no braço do outro, e ela de joelho em joelho subindo. Não adianta nada disso. Tempo perdido, sofrimento perdido, atitude perdida. Para Deus não vale nada. Para Deus é o seguinte: ou Jesus para salvar, ou nada de esperança para ninguém. E Jesus veio para isso. Olhe que o Senhor Jesus disse uma coisa. Ele disse que quando Ele chegar na glória, quando toda a igreja chegar na glória, Ele quer que nós estejamos onde Ele estiver, para que vejam a glória que Ele tinha com Deus antes que o mundo existisse. Para que nós víssemos o que Ele deixou, a glória que Ele abandonou, a glória que Ele deixou para lá, para nos acudir na nossa desgraça aqui nesse mundo. A glória que Ele tinha com Deus antes que o mundo existisse. Ninguém pode calcular que glória era essa, que grandeza de glória era essa, mas Ele deixou para vir cuidar de nós. E vejam o que Ele sofreu para cuidar de nós. Vejam o que Ele passou para cuidar de nós. Vejam bem o que aconteceu com Jesus. Sofreu tudo que sofreu. Na hora da morte ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E quando pediu água e lhe deram vinagre, Ele não bebeu vinagre, mas declarou: está consumado. Essa palavra no grego quer dizer tetelestai. Quer dizer, está pago. Tudo que o pecador tinha que pagar, Jesus pagou com o seu sangue. O tetelestai é como o reconhecimento de uma firma depois de tudo ter pago naquela conta. Pois bem, irmãos,
Esse é o preço do pecado. Esse é o preço do pecado. Não adianta ser importante, ser sábio, ser grande, ser rico, ser poderoso, não adianta nada disso. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe uma pessoa melhor do que outra, mais importante do que outra. E todas, eu pregava uma vez no quartel-general para aniversário da congregação, e eu dizia para o meu comandante geral, e eu dizia para o meu chefe do Estado-Maior, que estava ali, e para o diretor do pessoal, os 3 maiores ali, eu dizia, tudo isso são enfeites que os homens nos dão, mas para Deus, isso só aumenta a nossa responsabilidade e não o nosso direito no céu. Os nossos galões, nossas estrelas, eles não dão nenhum direito no céu. Estou diante do meu comandante, estou diante do meu diretor, do meu chefe do Estado-Maior, do meu diretor de pessoal, mas quero dizer para eles, todos esses enfeites que eles têm, que esses coronéis aí temos, que nós, os oficiais, temos, todos esses enfeites são dados pelos homens, só aumentam nossa responsabilidade, mas para Deus, para a salvação, para o céu, isto não tem valor nenhum. Depois que saiu dali, um major me cercou no caminho, disse, tenente, você me deixou na maior dificuldade. Eu pensei que isso aqui era privilégio de Deus. Essa estrela amarela que eu tenho, de major, pensei que era privilégio de Deus. Não é não, meu. Isso aí são coisas que os homens deram. Para Deus, o irmão é igual ao soldado recruta que está lá embaixo. Para Deus, o irmão é igual a um esmolé que anda por aí. Aí é a mesma pessoa. Ele disse, pois então, Ferreira, você vai assumir uma responsabilidade. Pois não, major, qual é? Orar por mim. Eu disse, vou orar pelo senhor. Só não sei até hoje o resultado dessa oração, mas orei por ele. Meus amados, só Deus perdoa através de Jesus o pecado de cada um de nós. Nenhum ser humano, nenhuma religião, nenhuma boa obra, nenhum sacrifício que eu faço, nada disso significa para Deus coisa alguma. Porque Deus nos deu seu Filho e o maior sacrifício ele passou. Ele chegou a um ponto de sofrimento que ele disse, Eloi, 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 lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? No outro lugar ele disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. E a vontade de Deus era que o seu filho bebesse aquele cálice amargo, que era os pecados dos pecadores, se esse filho quisesse ser o salvador daquele que se arrependesse. E Jesus assumiu tudo isso até dizer, está consumado. É interessante que aqui até um dos ladrões que estava crucificado com ele na cruz, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu vou encontrar esse ex-ladrão lá no paraíso. Vou dizer, rapaz, que sorte você deu, hein? Que sorte você deu, clamar por misericórdia no seu último minuto, no último instante de sua vida. Você clamou e foi salvo. Meus irmãos, essa é a parte A do versículo. Agora vamos para a parte B. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, dom gratuito. Salário do pecado, morte. Dádiva gratuita de Deus.
a vida eterna. Olha que diferença. Olha nesses dois versículos. A desgraça eterna para um que rejeita Jesus, que não aceita, e a vida eterna, a glória eterna para outro, o paraíso eterno. E o Senhor Jesus disse que naquele dia dirá aos que estão à sua direita, quando ele julgar o mundo, ele dirá aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá aos que estão à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, o que é que você prefere? O que é que você prefere? O dom de Deus é gratuito. Deus salva de graça. Ele não cobra. Ele só quer que você reconheça que é pecador e apele para Jesus para ser salvo. Reconheça, abandone o pecado, peça a Deus perdão do pecado e volte e se olhe para Jesus para ser salvo. É isso que Ele quer de você, é isso que Ele exige de você, é isso que Ele espera de cada um de nós. Agora veja, eu depois de tanto pecado que pratiquei, creio em Jesus, tenho o tribunal, sou submetido à justiça, então sou julgado por tudo que fiz de errado na minha vida. Eu sou julgado. Mas agora vamos ver se o meu nome está no livro da vida do Cordeiro. Se o meu nome estiver ali, tudo aquilo que o juízo diz a meu respeito foi apagado. As misericórdias de Deus, diz a palavra, triunfam sobre o juízo. A justiça de Deus, ela chega até um ponto, mas as misericórdias de Deus passam esse ponto. Então, se você é um salvo, seja qual for o seu pecado que você praticou, a misericórdia de Deus cobriu. E você agora vai para a glória com o seu Salvador, com todos os salvos, com todos aqueles que creram no Senhor. Irmãos, há muita gente que já escutou muitas vezes a palavra de Deus e não ligou para ela. É doloroso, porque o Senhor Jesus garantiu que todo aquele que ouve a palavra de Deus e não se converte, a ira de Deus sobre ele permanece. Olha, quantas pessoas que já frequentaram a igreja, que estão na igreja hoje, estão debaixo da ira de Deus, a raiva de Deus, o rancor de Deus para destruir. Por quê? Porque ouviram a palavra do seu Filho e não creram nela. Porque ouviram a pregação e não aceitaram. Porque ouviram o pregador e disseram: deixa para lá, vamos cuidar da nossa vida. Pois bem, a ira de Deus permanece sobre ele e ele vai para o inferno. E muitas vezes, irmãos, o inferno está tão perto que a pessoa não sabe. A Escritura diz: este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Por quê? Porque o dia de amanhã, o dia de ontem, digo, passou. Quem foi salvo, quem era salvo e morreu ali, está na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Quem era perdido e morreu ali, está no inferno. Não adianta. Agora, este é o dia que fez o Senhor, quer dizer, o Senhor está nos dando oportunidade de hoje crermos nele
entregarmos nossa vida a Ele. Reconhecermos que somos pecadores. Confessar a Ele nosso pecado. Pedir perdão do nosso pecado. E aceitarmos a Jesus como nosso Salvador. É isto que devemos fazer. É isso que devemos fazer. Esse dom de Deus é gratuito. Não custa nada para mim, porque custou tudo para Jesus. Custou tudo para Jesus. Olhe que a Escritura diz que o sangue de Jesus é tão maravilhoso que aquele que era preto como carvão ficou mais alvo do que a neve. E não somente isso, não pertence mais ao mundo, agora pertence ao céu. Era filho do mundo até que aceitou a Jesus. Quando aceitou a Jesus, deixou de ser filho do mundo, não é mais filho do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E agora ele é forasteiro. Ele é forasteiro, é embaixador do céu na terra, para fazer as obras de Deus, para pregar a Deus, para louvar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus aqui neste mundo, diante desse mundo perdido. Pois bem, agora, ele é filho de Deus, ele não é mais filho de ninguém. É interessante o Senhor Jesus dizer: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu não sou do mundo, Pai. Eles também não são do mundo. Aqueles que tu me deste não são mais do mundo. Agora eles são meus. Agora eles são teus. Te abraçaram. Aceitaram o teu dom, tua graça, teu perdão. Aceitaram. A misericórdia tua cobriu todas as faltas que eles tinham. A misericórdia tua cobriu as faltas que eles tinham. Olha bem, embaixo está o juízo. Se a gente fosse ser julgado pelos pecados que cometeu, não havia salvação para ninguém. Mas a misericórdia cobriu o juízo. Aleluia! A misericórdia cobriu o juízo e o juízo perdeu a força. E agora a força está no eterno e glorioso Jesus, que é o Pai da eternidade, conforme diz o profeta Isaías, no capítulo 9 do seu livro, que Jesus é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, e que o seu reino não terá fim. O seu juízo, o seu domínio não terá fim. E que todos os salvos estarão lá com ele, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Mas olhe que para ser salvo tem um preço. Para ser salvo, primeiro você tem que reconhecer que é pecador, pedir perdão a Deus, confessar o seu pecado, abandonar o pecado e aceitar a Jesus como Salvador. Pois bem, eu estava lendo a respeito de duas moças nos Estados Unidos que cantavam, alegravam todo mundo. E um dia essas moças desapareceram. E nunca mais cantaram. E houve uma época que houve uma festa muito importante e alguém resolveu encontrar aquelas duas moças para elas virem cantar na festa. E encontraram as duas moças. Só que quando chamaram, elas disseram: aquelas duas moças morreram. Peraí, não são vocês duas? Não, nós duas somos filhas de Deus,
Aquelas duas eram filhas do mundo, morreram com o mundo. Nós somos filhas de Deus. Agora, se eles querem que nós vamos para lá, para louvarmos a Deus com eles, nós vamos. Agora, se querem outra coisa, nós morremos para eles. Pois bem, meus irmãos, aquele que creu em Jesus como Salvador, morreu para o mundo. Não existe mais para o mundo. Paulo diz, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu digo a mesma coisa. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vivo a minha fé no Filho de Deus, creio no Filho de Deus, vou para a glória, adorá-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, tudo isso, mas fora do mundo. Não tenho mais nada no mundo, certo? Se alguém chegasse para mim e dissesse agora, Pastor Ferreira, aqui tem 10 milhões de dólares para você deixar isso para lá. Eu dizia, pode ficar com seus 10 milhões de dólares, que eu fico com o meu Jesus. Fico com o meu Salvador. Fico com a minha salvação, que o meu Pai Celeste me deu através de seu Filho. Pois bem, a palavra de Deus nos diz isso, que o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados, se você pretende morar na glória, renuncie seu pecado, abandone seu pecado, confesse seu pecado a Deus e abrace o Senhor Jesus, aceite o Senhor Jesus, porque sem Ele não há salvação para ninguém. Não há religião, não há crença, não há boas obras, não há nada. Nada, nada, nada substitui Jesus para a salvação. Só Ele é capaz de salvar o homem do seu pecado. Tem muita gente debaixo da ira de Deus, porque está na igreja, ouve a pregação na praça, ouve a pregação em todo lugar, larga para lá, deixa para lá, vamos cuidar da nossa vida, vai cuidar da sua vida, depois acabará de cuidar dela no inferno, você não, o diabo cuidará da sua vida lá no inferno para você, a moda dele. Agora, se você quer morar no céu, só tem Jesus para você. Se você realmente quer morar no céu, quer estar no céu com Deus, você só tem Jesus, unicamente Jesus, ninguém mais Jesus. E Jesus não dá a ninguém o poder dele para salvar. O poder dele é dele só. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta ser devoto de ninguém, de santo de ninguém, de Maria, de José, de quem quer que seja, não adianta você ser devoto, se você não aceitar a Jesus. É interessante, Maria, mãe de Jesus, foi salva por ele. Quando o anjo anunciou que ela seria a mãe do Salvador, que ela disse que a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E quando o Senhor decretou ficar em Jerusalém até ser revestido de poder, naquela multidão de Jerusalém, ela estava ali. E os seus discípulos, seus irmãos também,
e foram revestidos, e foram salvos, quem não era foi, e foram batizados com o Espírito Santo, falaram línguas, alguém se censurou, eles estão cheios de cachaça, estão cheios de mosto, mas não era nada disso. Estavam cheios do Espírito Santo de Deus, que veio selar neles a obra que o Senhor havia feito com o seu sangue. Então, meus irmãos, fora de Jesus não há esperança. Não adianta você procurar, não adianta você buscar, não adianta você desejar. Fora de Jesus não há esperança para você. Amém? Vamos. Temos aqui conosco a irmã Cecília Lima, pastor Heron Miranda e irmão José Rocha. Esse pastor Heron Miranda é de Rondon do Pará. A irmã Cecília Lima, se não me engano, é da Bahia. E o irmão José Rocha é de São Carlos, é ovelha do pastor Nino Fazon, o irmão José Rocha. Temos o irmão pastor Ricardino Bruno, que é de Curvelo, Minas Gerais. Temos também conosco a irmã Delvira, Elisamar, Ana Paula e Gerson, que foram nossos companheiros na igreja do Éden, quando nós éramos membros lá e o pastor Ferreira era o pastor. Estão perguntando pelo pastor Rogério. O pastor Rogério, hoje, completa 36 anos de casado e foi levar a esposa para jantar fora. Nada melhor do que isso. Por isso nós hoje estamos aqui. Ele está enfermo também. Então eu peço aos irmãos que orem por nós, orem pela vida do casal e próxima semana que vem o pastor Rogério estará conosco. Estamos com saudade dos irmãos. Eu não sabia, né, pastor Ricardinho, que tinha tido uma festa agora lá em Curvelo. Eu só soube pela irmã Ângela, do pastor Jorge, que foi com o pastor Samuel, mas a irmã Alice. Nós não sabíamos dessa festa. Pastor Heron está nos devendo uma visita. É capaz de nós chegarmos lá primeiro do que ele aqui. Mas tudo bem. E a irmã Ceci, eu creio que ela é de Rafael Jambeiro, se não me engano. Não tenho muita certeza. Eu vi também de relance o Fábio Visa. Fábio Visa é filho da irmã, nossa amiga em Cristo, irmã Leni, lá de São João de Maiuaçu, Minas Gerais. A esses irmãos nós agradecemos a cooperação. Na próxima semana o pastor Rogério estará aqui. Amém, amém. Sentimos falta hoje foi do pastor Gênesis, que sempre está aqui conosco, e hoje o pastor Gênesis não está conosco. Mas Deus sabe todas as coisas. Amém. Nós vamos continuar orando pelos irmãos. Agora chegou o término da nossa mensagem e o pastor Ferreira vai orar e dar a bênção apostólica. Amém, amém. Espero encontrar muitos daqueles que ouviram a mensagem no céu. Espero encontrar muitos lá. Sei que Deus vai fazer isso por nós. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te glorificamos, meu Deus, te exaltamos na beleza da tua santidade, glorificamos o teu nome. E agora eu quero te pedir, receba esse culto, Pai. Em nome de Jesus, receba esse culto, abençoe a todas as pessoas que assistiram, abençoe aqueles que mudaram de vida, abençoe aqueles que ouviram a tua palavra e que ela seja guardada no coração dessas pessoas e que haja salvação de almas através da mensagem. Pai querido, fica conosco, perdoa nossos pecados, que são tantos e tão grandes, mas a tua misericórdia cobriu todos eles. Perdoa nossos pecados, prepara-nos
para o resto do tempo. Santifica-nos e daqui a 7 dias estaremos outra vez pregando a Tua palavra, Nosso Senhor. Fica conosco, perdoa nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que o insondável amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces e alegres consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco, sejam com a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor, e todos digam amém. Um abraço, irmão Joana Dark, aí em Brasília. Deus abençoe. Pronto, terminou.